Hello, galera! Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser um estúdio vlog. Eu tô num lugarzinho diferente, como vocês estão vendo. Eu vim pra casa da minha irmã. Deixa eu colocar vocês aqui. Eu vim pra casa da minha irmã hoje porque eu tenho uma prova na terça-feira. Se você não sabe nada disso que tá acontecendo, me segue no Instagram, que é @querojaleco_com. A gente bateu 10 mil seguidores hoje, de ontem pra hoje. Eu consegui gravar na hora, faltava somente 5 ou 6, aí eu fiquei lá atualizando. Foi muito especial, a gente bateu hoje, então se você quer saber tudo em tempo real, todo mundo lá já sabe que eu tô aqui, já sabe o que eu estudei de manhã, porque agora já é de tarde, aí eu vou fazer o vlog pra vocês. Então me segue pra você acompanhar tudo em tempo real, que eu mostro a minha rotina, assim, tipo, praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu vim pra cá porque eu tenho prova na terça e lá em casa tá tendo obra, gente. Sério, lá em casa tá tendo obra e a obra chegou naquele estágio de tirar pisos, sabe? Não é na minha casa, é no meu prédio, na verdade. E, nossa, é impossível você conseguir se concentrar, como eu tava dizendo lá no Instagram. Eu consigo estudar tranquilamente, só que aquele estudo mais eletivo, digamos assim, que você senta 1 hora, estuda, sabe? No máximo 2, que você consegue ali meio que abstrair. E quando eu estudo também assistindo a videoaula, dá tranquilamente pra, né, tentar ignorar aquele barulho repetitivo. Mas aquele estudo aprofundado, de verdade, que a gente costuma ter antes do período de prova, geralmente, sabe? Quando bate aquele desespero, aí você senta, passa uma tarde inteira estudando a matéria. Essa concentração eu não tô conseguindo ter lá. E também agrava que tem muita gente em casa, né? Agora eu tô super entendendo a rotina, ou melhor, a dificuldade da rotina do vestibulando. O vestibulando na quarentena, com a família toda em casa, pior ainda quem tá fazendo home office, com os pais em home office em casa, realmente é muito difícil. Então, muito parabéns, vestibulando, vocês são guerreiros. Mas eu tinha essa alternativa, né, como eu falei, eu ia pra uma biblioteca ou ia pra faculdade, porque se eu não me engano, quando começou o EAD, eu acho que eu tinha escutado o reitor dizer que ia abrir alguns espaços da faculdade pra gente poder ir, justamente pra dar apoio a essas pessoas que tá todo mundo em casa, não tem como ter silêncio, enfim. Se eu não me engano, ele tinha dito isso. Só que eu liguei pra minha faculdade e a minha faculdade não tá aberta, de odontologia. A biblioteca de saúde no Google diz que tá fechada, mas eu ligo, ninguém atende e tal. Então eu acho que tá tudo fechado. A minha outra alternativa era ir pra uma biblioteca pública que fica aqui no centro da cidade, só que eu desisti. E aí eu perguntei se minha mãe tava em casa, ela tá, aí eu vim pra cá, então aqui eu não fico sozinha. Aqui, como é um pouco mais próximo da minha casa, eu consegui vir de carro. E é isso. Aí já estudei pela manhã, estudei pra prova de terça, né? São 4 assuntos pra prova de terça-feira. Seriam 5, mas deu um probleminha durante a aula. O professor acabou não conseguindo dar o assunto, acho que caiu na internet, então reduziu o assunto da prova. Desses 4 assuntos, eu já estudei 2, assim, a vera, sabe? O terceiro mapa do assunto tá em andamento e o quarto, hoje é quinta-feira, até terça-feira, suave, somente um assunto pra faltar estudando. Foi porque eu queria realmente me concentrar, porque os outros mapas que estavam prontos, eu não tinha estudado, sentado pra, tipo, estudar mesmo, ficar repetindo, ficar me perguntando, e foi esse processo que eu fiz de manhã. Então eu estudei metade do assunto da prova já, e foi isso que eu fiz pela manhã. Eu fiz mais alguma coisa de manhã? Eu acho que não. Sim, gravei pra vocês, conversei com vocês no Instagram, agradeci muitos seguidores. Inclusive também se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo, porque eu tô soltando, assim, vídeo o tempo inteiro. Tipo, às vezes sai 2 vídeos por semana, isso é uma coisa muito rara, então é isso. Agora de tarde, como eu já estudei a manhã inteira uma matéria só, ficou um pouco saturado, então agora pela tarde eu vou assistir aula que eu tenho pendente de farmacologia. Farmacologia tá sendo desse jeito, a gente tem alguns encontros síncronos, que geralmente é a apresentação de trabalho, como é que esse trabalho é apresentado. Os alunos gravam seminários ou fazem os trabalhos e no momento síncrono a gente discute isso. E o assunto de verdade, aquele assunto mais importante, que cai na prova e tal, a professora grava uma aula de 1 hora, que seria o tempo de aula na presencial, e disponibiliza pra gente, a gente assiste meio que quando a gente quiser. E na segunda-feira a gente também discute esse assunto. Mas, tipo, EAD não é nada, tipo, super obrigatório você, né, ter assistido a aula no momento que a professora mandou.
Então eu tenho algumas aulinhas acumuladas e é isso que eu vou assistir agora à tarde, mas é muito engraçado, porque a aula de 1 hora, eu não levo 1 hora pra poder assistir, eu levo às vezes 2, 3 horas, porque você pausa e aí vai e volta, acabou que passa muito tempo. Então é isso que eu vou fazer agora, eu vou levar vocês comigo, espero muito que vocês gostem desse estúdio vlog. Se você gosta desse tipo de vídeo também, assim, conversando um pouquinho na introdução, deixa aqui o seu comentário e vamos lá, porque eu quero terminar tudo hoje, pra amanhã não precisar vir aqui de novo. Eu tava pensando quando eu vim aqui, eu falei, acho que sexta-feira, acho que eu vou quinta e sexta. Mas tá sendo tão tranquilo, assim, tipo, silêncio, concentração, não tem muita distração, não tem muita gente aqui, que super flui os estudos, sabe? Gente, eu tava morta de saudade de gravar esse estúdio vlog pra vocês, tava com muita saudade mesmo. E eu só não tava gravando porque eu não estava conseguindo ter momentos longos de estudos, né? Pra poder falar com vocês. Estúdio vlog é uma coisa que a gente tem que começar e terminar, preferencialmente, no mesmo vídeo e tal. E pra isso eu preciso ter aqueles blocos longos de estudo que eu não estava conseguindo ter. Essa aula que eu assisti, ela foi bem curtinha, entre aspas, né? Somente na minutagem. Ela tinha poucos minutos restantes para eu poder assistir, porque eu já tinha começado. E eu demorei praticamente a tarde inteira para poder assistir essa aula. Porque a gente vai, volta, grifa. Isso, inclusive, é uma das partes boas do EAD que eu falei já no Instagram. No EAD, meio que você consegue absorver melhor. Isso não é para todas as matérias, obviamente, a gente vai preferir ficar na presencial, mas tem algumas matérias densas que eu tô gostando de aprender no EAD, porque eu estudo no meu tempinho, sabe? A professora posta uma aula de 1 hora e eu levo 2 dias para poder assistir a aula bem assistida, sabe? Porque eu anoto, paro, e aí tem uma coisa que ela fala que eu raciocino rapidamente, entendo rapidamente, e aí já pego um post-it, escrevo um resuminho com as minhas palavras. Isso facilita muito na fixação do estudo na hora que a gente está assistindo a aula. Então isso é muito legal, porque na presencial você está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Às vezes você está lendo slide, está anotando, e aí quando você vai ter aquele insight, você não consegue anotar porque tudo passou e aí tudo se perdeu, digamos assim. Então tá sendo bem proveitoso para mim dessa forma. A minha primeira prova vai acontecer somente na terça-feira. Sim, é a minha primeira prova do EAD e ela vai ser de odontologia legal. Por isso que eu resolvi tirar esse bloco maior de estudos, né? Sabe quando você está chegando perto de uma prova e percebe que você precisa se intensificar um pouco mais nos estudos para poder dar certo e para poder ficar tudo fresquinho na mente para a prova, mais próximo quando a gente tira? Então, eu não estava conseguindo ter esses blocos de concentração, de tempo, de silêncio, o que é normal, às vezes muita gente me chama, por favor, e vai e volta. Eu só estava conseguindo ter aqueles focos um pouco menores, sabe, de 1 hora, no máximo 2. Então eu fiquei muito feliz que hoje pela manhã eu consegui ter esse super bloco de odontologia legal. E odontologia legal, gente, é a mesma profissão, assim, parecida, né? A mesma função do médico legista, né? Então, nós temos também o odontolegista. Então, a matéria, ela é muito, muito interessante. A gente estuda lesão de agressão, lesão por acidente, os materiais usados, os instrumentos, como fica o aspecto mesmo, né, dos machucados. A gente identifica evidências cadavéricas, é muito interessante a matéria, e isso facilita, né? Porque quando uma coisa se torna interessante, que você gosta de aprender, fica bem mais fácil. Eu me sinto muito num CSI, sabe?
Essa aula que eu tô assistindo é a aula de anestésicos locais. É muito interessante estudar farmacologia, apesar de ser difícil e apesar de ser muita coisa. Mas é interessante ver como os medicamentos chegam no nosso corpo, como eles agem e como eles vão embora, sabe? A dinâmica da matéria tá bem interessante. Eu fiquei muito feliz com a aula, foi 45 minutos, uma aula bem facinha, mas é engraçado, gente. Parece que nos últimos 5 minutos de aula que você já tá ali. Não aguento mais. A professora fala tudo que tinha pra falar. Juro, nos últimos 5 minutos, quando eu achei que ela só ia agradecer, falar pra gente estudar, usar os livros, dar as referências bibliográficas, ela falou mais uns 4 tópicos de uma vez. Eu falei, oh my god, já tava quase fechando a minha caneta. Tive que abrir tudo de novo. Mas a aula foi uma delícia de estudar, bem tranquila, até porque o local que eu tava também muito tranquilo, silêncio, a iluminação natural, e eu ainda consegui ver o pôr do sol também. Vim aqui fora falar com vocês. Olha isso. Eu tô um pouco desnorteada ainda, porque pós-aula, a aula de farmacologia, gente, é muito pesada. E a gente fica bem desgastado, então eu não vou fazer o mapa mental hoje mais. Foi uma boa ideia eu ter estudado pra essa matéria, né, dos mapas mentais que eu tô falando, que é a odontologia legal. Foi uma boa ideia eu ter feito isso de manhã, porque eu tava com a mente super leve e é estudo pra prova, né, então você tem que ficar ali repetindo, internalizar aquele tópico e tal. E agora de tarde eu fui assistir a aula, então a aula é muito densa pelo tema em si próprio, sabe, farmacologia. É pesada só por ser aula. Então me esgotou bastante, vocês viram, eu acho que eu assisti, a aula tinha 45 minutos, eu já tinha assistido um pedacinho antes, eu acho que eu assisti uns 25 minutos de aula, eu demorei 3 horas pra assistir esses 25 minutos de aula, então vocês pensam, né, porque a gente para, anota, e aí faz aquele raciocínio, entende, e aí puxa a setinha pra lá, puxa a setinha pra cá, acaba que fica bastante exaustivo mentalmente. Aí como o meu dia hoje foi muito produtivo, consegui estudar pra prova, consegui assistir a aula toda, eu não vou fazer mais nada, decidi não fazer mais mapa mental pra poder estudar pra prova, porque eu acho que eu tô cansada, nem vai dar certo. E aí eu vou pra casa. Acho que eu não vou voltar aqui amanhã também, porque só tem isso pra fazer, né, mais 2 mapas mentais, concluir um, que tava em andamento, como eu disse, e fazer mais um outro, então eu acredito que daqui pra terça-feira eu consiga fazer, a obra talvez dê uma amenizada e tudo mais. Mas enfim, eu amei vir pra cá também, muda o ambiente, muda tudo isso. Comenta aí embaixo se você gosta de fazer isso, de mudar o ambiente pra estudar, se isso melhora a sua produtividade. Lá em casa eu faço muito isso, eu saio do meu quarto e vou pra parte de fora, só que nem pra parte de fora eu tô podendo ir, entendeu? A casa tá toda fechada por causa da poeira, coisa de obra normal. E aí, nem do lado de fora, pra pegar um solzinho, eu consigo mais. Comenta aí embaixo se você gostou desse tipo de vídeo, se você gostou de ter me acompanhado no estúdio vlog, gostou desse tipo de estúdio vlog, da narração, de tudo, que eu posso fazer mais vídeos assim pra vocês. Não esquece de me seguir no Instagram, tá tudo aqui no box de descrição do vídeo, de informações. Se inscreva no canal, porque agora a meta é também chegar a 10 mil inscritos aqui no canal. Eu tava mostrando pra vocês lá no Instagram que eu botei uma meta pra bater 10 mil aqui no Instagram. E assim, eu botei pra bater esse ano, mas nada... Sabe, eu coloquei de ousada, mas acreditando bastante e deu super certo. Então eu tô aqui falando com vocês, então se você tá assistindo e não é inscrito, por favor, se inscreva pra a gente conseguir bater essa meta juntos. Ative o sininho, porque sempre que eu enviar vídeo novo, vai aparecer a notificação pra você. Aí você pode assistir na hora, ou então deixa a notificação ali, pra você estar sempre lembrando quando vai pegar no celular de assistir o vídeo. Aí você consegue também assistir na hora que você quiser. E não suma por aqui, continuaremos sempre juntos. Um beijo!